Deus é estável, Ele não muda. A gente é que muda e não toma posse daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Aleluia. Versículo 26: pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher. Só maluco, né, mano? Se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça. Olha o diagnóstico: malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Só ruindade, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Deixa eu fazer um adendo aqui, um parênteses. Essas características aqui não têm relação com a homossexualidade, como que querendo dizer que, ou dando um prolongamento no texto, como que querendo dizer que o homossexual, além de ser homossexual, é tudo isso aqui. O texto apenas está dizendo que esse ente que é pecado, que esse caos que penetrou em toda a raça humana, alterou a sua configuração com relação ao seu estado original. Saiu do seu esquema que Deus havia criado no seu coração. O pecado da homossexualidade é igual ao pecado do adultério. Deus vê o homossexual como alguém alvo do amor, alvo do perdão, alvo do convencimento do Espírito dele. Há uma reconciliação com ele, porque esse alguém, como qualquer ser humano, tem o caos carregando, ou carrega o caos dentro de si. E em alguns se manifesta com desejo no mesmo gênero. Mas da mesma forma Deus olha para o adúltero, da mesma forma Deus olha para o mentiroso, para o traidor, da mesma maneira. E às vezes a gente vê uma igreja colocando um martelo, um peso maior sobre determinado pecado, e outros a gente, é aquela tal da moral: como o mosquito engole o camelo. Se está dando glória a Deus, se sai daqui, abre uma igreja, e aí entra alguns, vai prosperando, é de Deus, aleluia. Não importa como foi construindo aquela torre. Nós somos a geração que olhamos e colocamos a lupa e focamos o fim, não o meio. Não, mas está lindo, olha lá. Está bacana. Não importa como foi sendo quebrado o princípio, e vai quebrando princípios de incredulidade, de desobediência, de independência. Ficou linda essa torre. Um movimento de rebelião contra Deus, uma manifestação que para os homens pode ser uma grande obra, para Deus ele vem, dissipa, destrói a torre e espalha todo mundo pela face da terra. Continua entendendo? Diga amém. Amém. É assim que a Bíblia encerra, gente. É assim que a Bíblia encerra. E outra coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui mais uma vez. Com relação à homossexualidade, deixa eu aproveitar para colocar, creio eu, que não só a minha opinião, a opinião do Projeto Vida Nova. Conversando com alguns, não tem nada oficial, mas nossa discussão não está no campo da genética, nossa discussão não está no campo filosófico, sociológico.
Deus abençoe o pastor Silas, mas as teses da igreja não são aquela. A tese da igreja é nada mais, nada menos do que o pecado como caos dentro de todo ser humano. Quantos me entendem? Digo amém. Homo e hétero, se é que pode se dizer assim, ou melhor nós classificarmos homens e mulheres, todos estão encerrados assim aos olhos do Senhor. Todos estavam condenados. Alguém pode dizer misericórdia, papai? Em Gênesis, uma terra caótica representa esse homem sem Deus, ou mesmo esse homem com Deus vive momentos turbulentos da vida e sente que sua vida está um caos, desordem e deserto existencial. A terra sem forma e vazia é essa representação do homem sem Deus, ou mesmo um homem de fé passando por momentos comparados a caos, deserto e desordem. Mas há um agir de Deus que pelo seu Espírito começa a transformar o caos num grande jardim, irmão. Quando Deus disse haja luz, as coisas começaram a vir. Onde havia deserto, não tinha vida, começa a se plenificar de vida para tudo quanto é lado. Começa a ter flores, começa a ter criação, colorido, vida, calor. Porque a luz entrou. Porque Deus entrou na história. Pode vir o Ministério de Música, por favor. Além disso, como hoje é Páscoa, eu lembrei da palavra que compartilhei lá na Perinatal. Deus provê uma morte pela vergonhosa nudez do homem, cobrindo-o com pele de cordeiro. Em Gênesis 3, Deus cobre a nudez, esse diagnóstico, essa nossa feiura, essa vergonhosa forma de vida que nós nos tornamos. Ele mata um cordeiro, pega a pele do cordeiro e faz uma roupa para cobrir essa nudez e essa condição humana. Em outra ocasião, em outra fotografia da história de Deus com a humanidade, ele pega um povo, leva para o Egito e, tentando tirar o povo do Egito, inaugura a primeira Páscoa. Na Páscoa israelita, ele provê um sangue, pede para que cada família mate um cordeiro e que passe o seu sangue sobre os umbrais das suas portas, pelas casas. Esse sangue, quando o anjo da morte passava, via onde tinha o sangue, passava ao largo de quem tem o sangue sobre os seus umbrais da vida e da história. Mesmo que dentro daquelas casas tenham homens e mulheres carregando o caos, mas houve uma morte pela vida. Quantos me entendem? Digo amém. Amém. Houve uma vida morrendo para justificar a nossa vida, e o anjo da morte passa bem longe da vida deste. Primeira Páscoa. Fala para o teu irmão, Páscoa não tem nada a ver com o negócio de coelhinho e chocolate. No tempo certo, terceira fotografia, no tempo certo, que Paulo chama de plenitude dos tempos, ele envia seu próprio Cordeiro Pascal para nos libertar de toda maldição. Epístola de Paulo aos Gálatas diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro e foi feito maldição para que a gente não seja maldito nunca mais. Você podia aplaudir a vitória do Senhor. Para terminar, abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,18. Glória a Deus.
1 Pedro 3,18. Para terminar mesmo, não é papo de pastor, hein? 1 Pedro 3,18. Diga comigo, o Cordeiro foi morto no meu lugar. Cordeiro. Versículo 18 diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos aonde, amado? A Deus. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Fomos nós que nos conduzimos, Ele nos levou. Ele nos levou. Sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Efésios capítulo 4 diz que ele foi morto e desceu cativo ao cativeiro. Pedro está dizendo que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus foi lá no inferno, no Hades. Ele foi na região dos mortos. Sabe o que ele foi fazer? Esse aqui no grego, pregou aos espíritos em prisão, significa ele declarou a vitória. Ele só foi no inferno para dizer assim: ó, eu venci! Só isso. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Porque um dos sentidos da palavra evangelho significava boa notícia. Que boa notícia é essa? Sempre que um exército saía em guerra, quando ele vencia, o rei mandava um mensageiro na frente, já entrando na cidade anunciando: vencemos, vencemos, vencemos. Jesus fez isso, amado. Ele entrou no Hades, pegou aqueles que estavam cativos e disse assim: ó, vencemos, eu venci, o Pai me deu vitória, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o diabo. De quebra, ele pega a chave da autoridade que o diabo tinha pela ocasião da carne do pecado. Agora as vidas pertencem a Jesus. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus vizinhos, a cidade, os homens, as mulheres pertencem ao Cordeiro de Deus que deu a sua vida por eles. Deu a sua vida por eles. Uma nova condição de vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que a hora já foi, irmãos. Mas eu tenho falado que esses domingos são domingos especiais. É um tema especial e hoje é um dia muito especial. Glória a Deus. Que nós trazemos à memória a vitória do Cordeiro, que é a nossa vitória. Nós não podíamos vencer sozinhos, e não apenas para ser salvos, mas nenhuma das nossas batalhas vamos vencer sozinhos, amados. Nenhuma delas. E nós só vamos superar a morte, principalmente junto com o Cordeiro, nele, entrando na arca, fazendo dele a nossa arca. E eu queria orar junto com você mais uma vez nesse domingo. Quantos querem orar comigo? Aleluia. Amém. Ele não nos deixou lá. Glória a Deus. Ele proveu a salvação e a libertação da nossa condição. Amém. Amém? Amém. Quem quer orar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Quem quer entregar sua vida para Jesus, para esse Cordeiro Pascal, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quem quer entregar sua vida, quem quer dizer assim: pastor, eu quero entrar na arca, eu quero ser de Jesus. Pastor, eu quero no próximo batismo, quando tiver, eu já quero fazer minha aliança com o Senhor.
Aleluia. Eu queria pedir que toda a igreja ficasse de pé. Quem puder ficar em pé. Thank you.